Então vamos seguir, né, com a nossa série de aulas dessa primeira unidade, né? E a gente pretende fazer agora uma introdução, né, que teria um título assim, com algo como algumas observações sobre a história da lógica, né? Algumas observações bem introdutórias que poderiam ajudar vocês nesse primeiro momento. Ora, podemos dizer que nas últimas décadas, né, assistimos a um acentuado recuo do surgimento de fato das disciplinas formais, como a geometria aritmética, ou melhor, ao menos do surgimento dos conteúdos que costumamos atribuir a esses dois grandes ramos da matemática. Ora, o que isso possa ter a ver com o nascimento do desenvolvimento da lógica, basta pensar, o nascimento e desenvolvimento da lógica, basta pensar que o nascimento da lógica, né, sempre foi associado à noção de demonstração ou de argumentação dedutiva. Ora, claro que partes fundamentais da matemática, especialmente depois do nascimento da filosofia grega. E, de um outro ponto de vista, podemos dizer que o desenvolvimento da lógica tornou quase que impossível diferenciá-la da matemática, especialmente depois de Boole e seguindo as intuições do filósofo alemão Leibniz. Em ambos os casos, portanto, poderíamos acreditar que aquele recuo deveria dizer respeito também ao nascimento da lógica, né? Ou seja, né, parte de seu conteúdo deveria ter encontrado uma origem ainda anterior à qual mencionaremos daqui a pouco. Ora, contudo, então, ainda costumamos relacionar o nascimento da lógica com as obras do famoso filósofo grego Aristóteles, que nasce em 385 e morre em 322 a.C. Ora, essas obras compõem o que ficou conhecido como o órgão, né? Que tem como partes as obras categorias da interpretação, analíticos anteriores ou analíticos primeiros, ou ainda primeiros analíticos, analíticos posteriores ou analíticos segundos, ou ainda segundos analíticos, né? Os tópicos e refutações sofísticas. De qualquer modo, vale lembrar de saída que o nome lógica, né, o nome da disciplina, da ciência, da atividade, né, ao menos no significado nesse significado mais atual, né, que nós costumamos atribuir, né, à lógica, parece ter sido cunhado por um de seus mais famosos comentadores, né, que foi o filósofo Alexandre de Afrodísias, não Alexandre de Afrodísia. Ora, tendo em vista o que acabamos de dizer, o filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz já lembrava aos modernos, né, que criticaram duramente, né, a lógica aristotélica, na verdade toda a filosofia aristotélica. Ele lembrava aos modernos que existiam muitos exemplos de demonstração fora das matemáticas. Certamente ele estava pensando, especialmente no caso do Euclides, né, que muitos modernos tomaram como modelo de demonstração, né? Então ele lembra aos modernos, naquela época, que existiam muitos exemplos de demonstração fora das matemáticas, né? E lembra também, claro, que os analíticos primeiros sempre foram uma importante fonte para encontrá-las. E, assim, se quiséssemos associar o nascimento da lógica formal ao da lógica grega, poderíamos dizer que ela em grande medida se confunde com o nascimento da ciência, teoria ou simplesmente problematização do silogismo demonstrativo, ou seja, o próprio surgimento da obra, né, do texto, né, da parte do órgão chamado Primeiros Analíticos. Ora, podemos então fazer já uma importante divisão que determina os estudos que faremos. Ora, os silogismos são compostos de partes, tais como enunciados ou proposições, que podem ser chamadas de premissas e conclusões, e envolve aquilo que os diferencia do que estudaremos primeiramente, ou seja, envolvem quantidade. Ora, podemos citar como exemplo o silogismo toda quimera é animal, todo aquele... Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, né? O silogismo todas as quimeras cospem fogo, né? Essa seria a primeira premissa, né? A segunda premissa seria todas as quimeras são animal, né? São animais, né, na verdade. E logo alguns animais cospem fogo, né? Que seria a conclusão, né? Então, as premissas 1 e 2 envolvem a quantidade todo, né? Que costumamos simbolizar então com esse símbolo aqui.
Trata-se, claro, de um enunciado universal afirmativo, né? Do tipo, a partir do quadrado lógico do tipo A. E ambas, né, a 1 e 2, são seguidas de 3, que é o enunciado particular afirmativo, né? Que conforme o quadro lógico vai assumir o símbolo I. Esse enunciado particular, então, né, é o algum, né? Que é esse símbolo que nós costumamos utilizar, então. E claro que é a conclusão do argumento, né? Do silogismo. Ora, então, né, voltando ao que a gente dizia, né, o que já aparece como problema aqui é a questão da validade, né, a questão da validade de tal conjunto de enunciados, né, ou argumentos, né. E podemos dizer, então, né, que a depender em que época do desenvolvimento da lógica nos colocarmos, tal silogismo é autêntico, né, ou seja, válido. E isso poderia ser afirmado a partir de uma interpretação existencial, né? E isso, claro, esse momento precederia a lógica moderna. Ou nós poderíamos assumir que esse silogismo, né, o silogismo da Arapt de terceira figura, é um silogismo falacioso, ou seja, um silogismo inválido, né? Na interpretação, claro, pós-diagramas de Venn, que nós costumamos chamar de interpretação hipotética. Ora, de qualquer modo, a menção aos silogismos já aponta para uma das questões que estava na origem da lógica, a questão da validade de determinadas regras argumentativas, a questão da validade de determinados raciocínios, ou, se vocês quiserem, leis lógicas. Ora, mas trataremos melhor dessa questão na próxima videoaula, né?